Olá, gente, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Aqui a gente está utilizando o site do Jornal da Paraíba. E essa transmissão dessa live é exatamente para ajudar você que quer melhorar a sua autoestima, quer melhorar, saber mais sobre sua sexualidade. Eu estou aqui para te dar todas essas informações. Então você pode mandar as tuas perguntas, interagir aqui comigo. Você pode estar mandando para o 981819700, que a gente vai estar te respondendo aqui ao vivo. E eu quero hoje trazer para vocês algumas informações bem importantes, que muitas vezes a pessoa diz, eu não posso pagar uma terapia, ou então não tenho tempo de estar numa terapia, tem determinadas questões que eu gostaria de ter mais esclarecimento, e eu estou aqui exatamente para te ajudar nisso aí, pelo menos para abrir, te dar um norte, para que você possa começar a se direcionar melhor em relação à sua sexualidade. Até porque, gente, olha, sexualidade feminina é um assunto que sempre temos muitas dúvidas. Até 40 anos de idade, eu já médica, formada, ginecologista, atendendo com sucesso profissional e tudo, a questão da sexualidade sempre era um entrave na minha vida. Falar sobre sexo com as minhas pacientes não era fácil para mim, não. Aí eu precisei de estudar, precisei de me especializar para eu poder ter essa naturalidade de conversar, tá? Por que isso? Porque durante a nossa vida toda, principalmente nós mulheres, nós não somos estimuladas a conversar sobre sexualidade, conversar sobre sexo. A nossa autoestima em relação à sexualidade, de um modo geral, é baixa. Por que isso? Porque tudo que a gente pensa e sente sobre a questão da sexualidade tem aquele viés do tabu, tem aquele viés do não pode, tem aquela coisa, isso não é para a mulher direita. Sempre tem uma fala, né, de um medo, de um cuidado exagerado. Sempre todas as coisas ruins que acontecem em relação à sexualidade é como sempre isso sobrasse para a mulher. Sabe? O homem ele tem uma certa imunidade, pelo menos na nossa cultura, né? O homem é mais imune a determinadas questões da sexualidade. E a mulher é sempre aquela pessoa que está vulnerável, vítima de situações que possam a prejudicar em relação à sua sexualidade. E lógico que isso vai direto na questão da autoestima. Essa autoestima, ela é afetada porque existe também muitos pensamentos que a mulher acaba nutrindo durante toda a sua vida em relação a como ela deve ser, como ela deve fazer para agradar, o que é que ela precisa fazer para não ser rejeitada. E muitas mulheres também são rejeitadas, né? Mesmo na infância. Por quê? Porque você não é aquela menina bonita, aquela menina que entra nos padrões que todos admiram, né? Sempre você pode sofrer a história da comparação. Fulaninha é bonita, fulaninha na escola é escolhida para isso, para aquilo. No meu tempo era assim, sabe? No meu tempo era bem interessante. Tinha até a coisa de ser anjo de igreja. Eu nunca fui anjo de igreja porque eu era uma menina que era muito magra e não era uma menina que tinha um cabelo louro, bonito, grande, sabe? Eu tinha um cabelo grande, mas era um cabelo espichado, era preto e não entrava naquele padrão de beleza que dava para ser anjo de igreja. Então, veja, ser anjo de igreja era assim um privilégio, elevava muito a autoestima da menina, porque era um status também. Estou dando esse exemplo só para você ver o quanto nós, mulheres, em pequenos detalhes, a gente sofre essa questão dessa necessidade de agradar, de ter uma aparência que seja uma aparência que agrade, né? Isso vem no corpo, tem que ter um corpo assim, tem que ter um corpo assado, você tem que ter aquele padrão de beleza. Eu me lembro bem que teve uma época que as mulheres tinham que ser magras, bem esbeltas, como a Gisele Bündchen, né? Depois veio o outro padrão de beleza, que a mulher tinha que ser assim, bem pernona, como as dançarinas das bandas, né? E isso é uma loucura, porque você não tem que ser nem de um jeito, nem de outro, né? Depois veio a história de se você for um pouco mais cheinha, mais gordinha, você está fora do padrão. Às vezes você está magra demais, você também está fora do padrão. Que loucura é essa? Então, sempre uma necessidade de que a mulher ela precisa atender a esses padrões.
Mas veja, os padrões eles existem porque eles existem primeiro na nossa cabeça, tá? Somos nós que temos esses padrões e na hora que você se percebe, toma consciência de que você não precisa mais atender a esses padrões, aí você começa a entrar em contato com aquilo que existe mais importante, que é a sua própria identidade. Quem realmente você é. Se você é gordinha, se você é magrinha, se você tem perna fina, se você tem perna grossa, se você tem cabelo liso, se você tem cabelo ondulado, se você tem cabelo de cacho, se você tem um cabelo crespo, isso não interessa. O que interessa é como você se vê e a consciência que você tem de quem você é. E se aceitar da forma que você é. Olha, eu falei essa palavra, se aceitar, né? Essa autoaceitação, ela é assim um salto quântico na vida, sabe? É um salto quântico. Por quê? Na hora que a gente tem consciência de que eu sou do jeito que sou e eu me aceito como eu sou, você já está dando um salto na tua autoestima gigante, porque você agora já tem consciência de que você é quem você é e os outros vão te aceitar do jeito que você é. Você não precisa mais atender a esses padrões. Aí você diz, Vânia, mas isso não é tão fácil de ser feito, né? Realmente é um processo que começa com a consciência. E aí, quando você começa a ter consciência da tua imagem, do teu corpo, de como você é, de como você se comporta, e isso você percebe que precisa ajustar alguma coisa para você se sentir bem, aí você vai lá e ajusta, tá? Para isso existem livros, existem profissionais, existem cursos, né? Para que você possa estar encontrando esse caminho de autoajuste. Comigo foi assim também. Eu não nasci pronta, muito pelo contrário. Eu tive muitas experiências na minha infância que me puxaram para baixo, para cada vez mais eu tivesse uma autoestima mais baixa, né? Mas chega um momento da vida que você precisa começar a olhar para você e dizer, não, eu quero ver que padrões são esses que estão na minha mente, o que essas falas, né, que vem do meu pai, vem da minha mãe, vem da minha tia, vem da minha amiga, vem da vizinha, essas falas que vêm dos homens, né, dos homens da minha família, seja esse homem meu pai, meu irmão, o vizinho, enfim, o professor, a professora, né? Essas falas, como é que essas falas estão dentro de mim? E essa reflexão é interessante porque quando você começa a olhar para isso, aí você entra no processo da transformação e da mudança. Porque o que eu vejo hoje em dia, falando ainda da questão da autoestima, da questão da sexualidade, é que tem um detalhe, quando se fala de sexualidade e autoestima, que é a questão do posicionamento em relação à profissão. Hoje a mulher, ela necessita muito de ter esse lugar, né, de ter esse espaço, de estudar, de chegar aonde ela quer chegar, de ser a pessoa que ela nasceu para ser, que ela sonha ser. E eu estava me lembrando de uma história que eu escutei essa semana em relação às mulheres artesãs, por exemplo, né? Mulheres artesãs são mulheres que têm um potencial incrível, né? Um potencial gigante de criatividade, um potencial de visualização, né? Nossa, eu fico impressionada quando eu vejo assim colares, roupas, objetos artísticos, né? Feito por artistas artesãos. E é interessante que tem muitas mulheres, principalmente no nosso estado, que tem essa habilidade fantástica. Estou dando o exemplo das mulheres artesãs, que foi o exemplo que eu me lembrei agora, mas tem um detalhe interessante. Às vezes você tem essa habilidade toda, é um artista, é uma pessoa que tem um talento incrível, mas devido à tua história de infância, devido de onde você nasceu, de onde você veio, o que disseram para você, você não consegue valorizar esse teu trabalho da forma que ele precisa ser valorizado.
né? Você às vezes não dá o valor monetário ou até mesmo o valor, né, que aquele trabalho seu tem por conta da questão da sua autoestima. E isso aí também tem a ver com a sexualidade, diretamente, porque às vezes a mulher, ela diz assim, da forma que ela não se sente, não valoriza sua própria criatividade nas coisas que ela faz, ela também não valoriza o que ela tem de bom dentro dela para oferecer dentro de uma relação. E também não é só oferecer, mas também solicitar isso para si. Porque tem um detalhe bem interessante, viu, gente? Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma via de mão dupla. Vai, mas tem que vir, né? Porque tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Eu não posso simplesmente querer receber e não dar nada, né? Também não é assim. Mas também eu não posso dar tudo, me entregar, estar disponível sempre, sem que também tenha uma contrapartida, um equilíbrio. Porque senão, cadê o amor próprio, né? Onde é que fica o amor próprio? Tem que ter essa reciprocidade. Essa palavra bem linda que Pedro Canizio hoje falou no Bom Dia, né? Ele falou assim, eu adoro essa palavra, reciprocidade. Eu também adoro essa palavra porque ela traduz para a gente todo esse equilíbrio do dar, do receber. E quando a gente está nesse processo do equilíbrio do dar e do receber, a gente não baixa a nossa autoestima, tá? Então eu quero aí que você mande os teus comentários, mande também as tuas perguntas, né? Eu já estou recebendo aqui, a Luana já está me passando e eu estou, vou partir agora para responder as perguntas, mas antes eu gostaria de só fazer mais um adendo a isso que eu estou conversando com vocês, sobre como a gente pode identificar os nossos padrões de pensamento e classificá-los, se eles são padrões bons ou são padrões ruins, né? Como é que eu sei que um padrão de pensamento meu é bom ou um padrão de pensamento é ruim? Só pelo resultado, né? O resultado é quem dá essa definição. Mas o que são padrões de pensamento, né? O que é um padrão de pensamento? O padrão de pensamento é uma estrutura psicológica que a gente cria na nossa infância. Tem muitos autores que falam que é desde a vida intrauterina, e eu acredito nisso. A gente vai captando aqueles padrões, vai se sensibilizando naquele estilo de conversa, e essa conversa dentro da gente, ela vai tomando uma dimensão, e isso que eu estou falando é em todas as áreas. Vou dar um exemplo em relação à saúde, que é um assunto que eu entendo bem. A saúde é assim, saúde e doença, né? A gente pode ter uns padrões, né, uma estrutura psicológica para a saúde, mas a gente também pode ter uma estrutura psicológica para doença, tá? E isso faz toda a diferença no resultado. Ora, se quando eu era criança, eu via, né, por exemplo, a minha mãe cuidar de mim quando eu estava doente, e eu doente, eu recebia muita atenção da minha mãe, e eu recebia um carinho especial, eu recebia toda uma atenção que quando eu estava saudável eu não tinha isso. Qual é o padrão de pensamento, qual a estrutura psicológica que eu vou nutrir? Que está doente é bom. Está doente é bom. Está doente eu recebo carinho. Está doente eu recebo atenção. Está doente minha mãe se preocupa comigo. Eu pertenço à minha família quando eu fico doente. Eu passo a ser importante para a minha família quando eu fico doente. Olha só. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque eu só recebo a atenção da minha mãe quando eu estou doente. Isso vai gerando dentro de mim uma situação que vai me levar a ficar doente para eu ter atenção. E nos outros momentos que eu estou saudável, a minha mãe me dá atenção ou não? Se eu não recebo essa atenção da minha mãe, nos momentos que eu estou saudável, se eu não recebo essa atenção da minha mãe,
ou do meu pai, né, ou das pessoas que cuidam de mim. Quando eu faço uma coisa extraordinária, quando eu tiro uma nota boa, quando eu faço algo assim, quando eu arrumo o quarto, deixo tudo organizado, fica tudo lindo e eu estou ali querendo um elogio. Mas esse elogio não vem. Esse elogio não vem, tanto faz como tanto fez. Então, o que é que acontece comigo nesse momento? Eu começo a entender que arrumar, fazer as coisas, não tem sentido, não tem valor. Porque ninguém diz nada, né? Ou pelo contrário, e quando a mãe fala assim, não fez mais do que sua obrigação. Ixi, pense, né? Então, o que é que isso tem a ver com a nossa estrutura psicológica, emocional, física? Tudo a ver, porque o adulto de hoje foi a criança do ontem, né? Então, eu como criança, se eu recebi esse reforço positivo quando eu fazia as coisas bem feitas, quando eu fazia as coisas boas, quando eu estava saudável, quando eu estava brincando, se eu recebi esse reforço positivo, show de bola. Eu vou ser uma pessoa cada vez mais saudável, vou ter padrões de pensamentos bons em relação à saúde, vou cuidar da minha saúde, porque ter saúde é bom, né? Mas se foi o contrário, por que eu vou cuidar da minha saúde? Se eu estando doente é o momento que eu sou vista, o momento que eu sou importante, o momento que eu sou pertencente, o momento que eu sou acolhida, né? Então fica aí a deixa para vocês pensarem sobre o que são esses padrões de pensamento, tá? E isso vai afetar você diretamente na sua autoestima, porque a autoestima é o conjunto de pensamentos e sentimentos que você tem sobre você. E se a gente não prestar atenção a isso, você não vai saber por que lá na frente, na sua vida, você teve uma doença autoimune, por exemplo, né? Porque lá na frente, na sua vida, você teve um diabetes tipo 1, ou então tem um lúpus, ou tem uma história de câncer, ou tem uma obesidade, ou tem, né, vamos falar de coisa mais simples, né? Candidíase de repetição, infecção urinária, né? Por quê? Porque às vezes depressão, ansiedade, porque às vezes essas doenças, elas estão ali e precisa só desse gatilho para que elas se manifestem, né? E o gatilho é o quê? São os padrões de pensamento. Que se esses padrões, eles são bons, você vai ter um bom resultado. Se esses padrões são padrões ruins, né? Eles vão te dar o resultado de doença. Então, saúde e doença tem a ver com isso. Deixa eu ir lá para as perguntas agora, já tem um monte aqui. Olha, vou começar pelas primeiras, né? Como quebrar o padrão de se sentir inferior, né? Realmente, a inferioridade, essa sensação de ser inferior, essa sensação de incapacidade, de sempre alguém vai fazer melhor do que eu, sempre alguém vai receber o reconhecimento, sempre alguém vai fazer mais. Eu não tenho, eu me sinto inferior fisicamente, me sinto inferior no meu jeito de vestir, eu me sinto inferior no meu cabelo, eu me sinto inferior no meu trabalho, eu me sinto inferior perante meus irmãos, minhas irmãs, meus primos, minha prima, a minha cunhada, enfim. Como quebrar esse padrão de se sentir inferior? Primeiro passo você já deu, que é reconhecer que se sente inferior. Isso aí, essa consciência é bem importante. O segundo passo é você procurar na tua história de infância quem é que te inferiorizava. Como era a fala da sua mãe. Gente, papai e mamãe são maravilhosos, mas também são tiranos, tá? Papai e mamãe não é também só do bem, não. Papai e mamãe, às vezes, por querer agradar, cuidar dos filhos direito e tal, fazem coisas absurdas. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que perdoar papai e mamãe, sabe por quê? Porque eles também são vítimas, foram vítimas dos pais, né? E a gente tem que lembrar, por exemplo, quando eu imagino como seria a vida dos meus pais quando eles eram crianças. Se meus pais fossem vivos hoje, meu pai, né, biológico, minha mãe biológica, se eles fossem vivos hoje, eles já estavam próximos de 100 anos, né? Meu pai iria fazer 100 anos, já tinha feito 100 anos esse ano. Então, olha só, quando meu pai era criança, há 100 anos atrás, como era a criação?
né? Então, o que é que ele pôde me dar? O que ele aprendeu, né? E a minha mãe, estaria com 90 e tantos anos, tá? Quando ela era criança, como era que é isso? Se hoje a gente vê tantas dificuldades, né? Com tanta informação que a gente tem, com tantas coisas que a gente vive, a gente tem tantas dificuldades, imagina há tempos atrás que a informação não tinha acesso, ninguém tinha internet, tinha nem televisão, minha filha, nem o rádio. Era um radinho de e olhe, tá? Às vezes você tinha que escutar as coisas no rádio do vizinho, porque você não tinha nem um rádio. Então, era muito diferente. Mas mesmo assim, a gente vê que a gente está querendo sempre dar o melhor. Então, como é que você vai fazer para você quebrar esse padrão? Consciência de que tem um padrão. Segunda coisa, revisita a tua história de infância. Vê lá o que você ouviu, o que você sentiu, o que aconteceu quando você era criança. Você vai dar uma revisitada nisso. Pode doer, pode encontrar situações na tua mente que você diz, puxa, mas você é uma pessoa adulta e você pode dar um novo significado a isso, tá? Sempre sabendo o seguinte, até a surra que você levou, que você acha que foi terrível, foi para teu aprendizado, né? Então, é interessante você começar a trabalhar esse padrão e saber que ninguém é melhor que ninguém e nem você é pior que ninguém, tá? Se tem algo na sua vida que você precisa mudar, depende de você, tá? Se tem algo que eu preciso mudar na minha vida, depende de mim. Não tem culpados, né? A gente tem que parar de colocar a culpa nos outros, mesmo que seja pai e mãe, assumir a responsabilidade para nós e aí a gente começar a fazer uma nova história, né? Eu escrevi um livro que é O Ser Plena e eu termino o livro dizendo, você pode contar uma nova história para a sua vida, né? Depende de você. A história que você tem, beleza, você tem, mas a história que você pode contar a partir de agora depende de você e você pode contar. Olha outra pergunta, já passei por um relacionamento ruim no passado e até hoje sofro com a autoestima baixa por isso. Como me livrar desse trauma? Olha só, muito bom essa tua pergunta, porque um relacionamento ruim, ele só serve para uma coisa, para a gente não repetir, né? Para a gente não repetir. Se a gente não tiver cuidado, a gente repete. Porque se os meus padrões estão ainda naquela vibração, né, anterior, eu vou atrair para a minha vida uma pessoa que venha me trazer aquilo que eu estou precisando, que é sofrer, né? Vando, que horror! É assim que funciona. Então, o que eu sugiro para você é você, primeiro, pega tudo o que aconteceu nesse relacionamento, pega um papel, uma folha de papel, coloca o lado, bota assim o nome positivo e o lado negativo. O que foi que aconteceu de bom? Isso. O que foi que aconteceu de ruim? Isso. Ok. O que é que eu vou fazer? Com isso que aconteceu de bom, passou. Maravilha, serviu para o meu aprendizado. Isso que aconteceu de ruim, eu não vou permitir que isso aconteça mais comigo, de jeito nenhum. E aí, depois, sabe o que é que você faz? Pega esse papel, faz o ritual de, entrega esse passado para o passado. Rasga esse papel e diz assim, isso aqui é lixo, é passado, não me serve mais. Eu agora vou mudar a minha energia e vou atrair para a minha vida coisas boas, um relacionamento saudável. Show! Relacionamento abusivo. É você que tem que determinar, tá? Então, eu vou agora para a nossa segunda pergunta, tá? Acho que você entendeu, né? O que eu quis dizer com isso, né? Então, bora lá. Nossa terceira pergunta, existe uma idade certa para se conhecer? Nossa, qualquer momento é momento, tá? Sabe qual é a idade? Agora. Não importa se você tem 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, 60 anos, não tem problema. Na hora que você desperta para o autoconhecimento, você chegou a sua hora, tá? Não importa a idade cronológica que você tem. Até porque, assim, a gente tem uma idade cronológica, a gente tem uma idade psicológica, né? Às vezes a pessoa tem uma idade cronológica de bem idade, mas ainda está vivendo uma adolescência. E às vezes você tem uma idade cronológica de adolescência e já está vivendo uma vida adulta, né? Então isso aí fica bem a critério da tua reflexão.
Deixa eu te responder mais outra pergunta. Doutora, tenho 49 anos e sinto muita dor na relação sexual. Tem a ver com os padrões de pensamento? Olha, muito interessante a sua pergunta, porque a gente tem uma disfunção sexual chamada de dispareunia. A dispareunia é a dor na relação sexual, que a dispareunia, ela tem duas causas. A dispareunia ela pode estar relacionada tanto a uma causa orgânica, né, como também pode estar relacionada a uma causa psicológica. Deixa eu explicar melhor para você. A causa orgânica é quando a mulher tem alguma patologia, tipo endometriose, né, porque a endometriose gera uma série de processos inflamatórios. Esse processo inflamatório, imagina uma mulher com dor no pé da barriga o tempo inteiro. Lógico, quando ela vai ter uma relação com penetração, ela vai sentir dor, né? E essa causa orgânica, ela pode gerar a causa psicológica, tá? Ela pode gerar, porque de toda vez, olha, o padrão entra aí. Toda vez que eu vou ter relação, dói. Entende? Então, toda vez, não é uma vez ou outra, é toda vez. Aí você já começa a colocar esse toda vez que eu tenho relação dói. Aí o que é que acontece? Realmente vai doer. Então, muitas mulheres, antes mesmo de começar a relação, ela já está toda se travando, ela já está toda se prendendo. Ou seja, não permite psicologicamente, na mente dela, que ela se solte. Por quê? Porque o padrão de pensamento está ali fixo. Vai doer, vai doer. O comando cerebral é esse, vai doer. Então, é como aquela história, né? Ora, se eu penso no limão, eu penso no limãozinho bem azedinho, e automaticamente o meu corpo vai responder a esse pensamento. De um limão azedo, as glândulas salivares começam a soltar saliva, eu sei que está acontecendo isso com você também, está acontecendo aqui comigo, e o nosso corpo responde a um pensamento. Imagina um pensamento forte, emocional como esse, de dor, na hora que você vai ter relação. Claro que você vai se prender e claro que esse padrão tem a ver. Aí a pergunta é, como fazer para se livrar desse padrão, né? Como fazer para agora você ter uma vida sexual com prazer, sem ser com dor, e como fazer isso? Aí é onde vem a questão você falou que tem 49 anos, né? 49 anos já é uma fase em que já existe um ressecamento vaginal, já existe possivelmente já uma alteração hormonal importante, uma baixa de libido. Então veja, a gente já está encontrando outras coisas por conta da sua idade. Ressecamento vaginal, baixa de libido, então o desejo já está mais comprometido e você ainda tem a dor, né? Então, qual é a sugestão que eu dou para você? Veja só, são dicas, tá? Mas que você pode procurar ajuda profissional nesse sentido. A terapia sexual se encaixa bem aí para que você possa ter sucesso na sua relação. Mas eu vou te dar 3 dicas para que você possa ir dando uma melhorada e verificar se você pode, só com essas dicas, avançar, né? Primeira coisa, usa um hidratante vaginal, tá? O hidratante vaginal já vai te ajudar a não ter a complicação do ressecamento. Primeira coisa, o hidratante vaginal. Segunda coisa, já vai para a relação solta, aberta, dizendo, sexo é bom, eu gosto de sexo, vai ser legal. Começa a te convencer disso. Vai ser maravilhoso, vai ser super agradável, tá? Então já começa a se convencer disso, que isso já é uma mudança do padrão. E a terceira dica fala com a sua parceria, tá? Conversa. Diz, olha, eu sinto dores, eu tenho, né? Não eu sinto, eu tenho sentido, põe no passado. Eu tenho sentido dores nas relações anteriores, mas agora eu quero ter uma relação bem legal, eu quero ter uma relação prazerosa, e a gente vai começar, e você diz como é que você quer começar. Você quem vai dizer, olha, eu quero que as preliminares demorem um pouco mais, ou eu quero que seja assim, seja assado, tal. Você vai conversando, e aí a parceria vai te entendendo e vai melhorando aí o processo. Porque quando você começa a ter uma visão dessa forma, aí o sexo começa também a mudar e o teu padrão vai mudando também.
E aí, para a gente encerrando, né, que já está bem adiantada a hora, que eu te falei que era só 30 minutos, passando só responder essa última pergunta, tem mais, mas a gente pode deixar para a nossa próxima semana. Não é, Luana? Na próxima semana a gente vai fazer novamente mais uma live, não é? Isso aí, olha só. Doutora, tenho candidíase recorrente, faço tratamento e volta. O emocional pode ter alguma influência? Sim, sim. Tua pergunta é maravilhosa, porque, olha, eu sempre digo o seguinte, candidíase vaginal não se trata com pomada, não. Se trata com mudança de comportamento, tá? A pomada é apenas um detalhe. A mudança de comportamento. E que comportamentos são esses? Ora, vai desde, primeiro, será se essa candidíase não é um padrão de doença que você está alimentando, né? Para muitas vezes, tem muitas mulheres que nem sabem, é uma coisa inconsciente, mas ela tem tanta questão negativa em relação a seu feminino, em relação a sexo, que a vagina só vive irritada, como se fosse até uma maneira de autopunição. Aí você diz, Vânia, que horror é esse? Né? Eu não estou falando que é consciente, não. Eu estou falando que é inconsciente, sabe? Às vezes essa autopunição vem, ou então para se negar ao prazer, se negar a ter um sexo prazeroso, aí inflama a vagina. É psicológico, sim, tá? Aí, claro, mas quando eu faço o citológico, tá lá a cândida? Tá a cândida por quê? Porque é um germe oportunista. Se teu padrão imunológico baixa, ela vai se manifestar e vai fazer a festa, né? Então, como eu falei que era uma mudança de comportamento, é uma mudança de comportamento, tanto a nível do que você pensa sobre a sua feminilidade, sobre a sua sexualidade, esse é um aspecto. O outro aspecto é uso de roupas apertadas, às vezes você vai para uma academia ou no seu dia a dia. Uso do Kefri, tem mulheres que têm um problema com secreções vaginais, que isso tem a ver também com a questão da feminilidade, não suporta a secreção vaginal. O que é a secreção vaginal? É sinal de fertilidade, né? O muco cervical, a ovulação é fertilidade. E tem mulheres que não gostam, né? Ai, não, eu uso aquele protetor de calcinha que eu não gosto nem de entrar em contato com isso. Eu não gosto das minhas calcinhas molhadas, com cheiro é o seu cheiro, tá? Ela só vai estar com mau cheiro se caso você tiver com infecção. Mas se você não tiver com infecção, essa calcinha vai ter o teu cheiro. É o seu cheiro, é o cheiro da sua vagina. Então não tem problema nenhum. E usar protetor de calcinha é terrível, é o que vai realmente levar à candidíase. Outra coisa também que é necessário mudar o comportamento é a alimentação, né? Muitas mulheres se alimentam, eu sei que às vezes comer um docinho dá aquela, ai, que alívio, né, na ansiedade e tal, mas você tem que comer esse docinho muito, né? Às vezes, se é só para matar aquele desejo, uma colherzinha de chá de um doce de leite é suficiente. Um pedacinho do chocolate é suficiente. Às vezes eu converso isso, e digo, você não sabe, eu só me satisfaço com a caixa de chocolate. Aí, meu bem, uma caixa de chocolate vai te dar uma crise de cândida sim, porque vai aumentar muito o glicogênio na tua vagina, né, que é o depósito de açúcar, e esse depósito de açúcar lá na mucosa vaginal vai sim levar ao surgimento da candidíase. Assim como também vai descompensar a sua flora intestinal, a sua flora intestinal vai baixar a imunidade, vai diminuir as células de defesa da mucosa vaginal. É nesse modelo aí que eu estou falando para você, tá? Então é isso. O que é que eu quero resumir agora para vocês do que nós conversamos? Eu quero dizer para vocês que tudo é uma questão da gente escolher. Se tua vida não está indo do jeito que você gostaria que estivesse, tá? Na tua vida sexual, com o teu corpo, né? Com a tua saúde. Se você vê que tem alguma coisa te incomodando, né? Tanto na tua sexualidade, com o teu corpo, com a tua saúde, sentindo isso, sentindo aquilo. Porque as queixas são muitas, né? Sente isso, sente aquilo e tal. Olha para a forma que tu está pensando, tá? Porque são os nossos padrões de pensamento que determinam o jeito que a gente vive. Tá certo? Então, tá aí meu recado da semana para você.
Espero que você aproveite, reveja, encaminhe essa live para todas as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que irão se beneficiar muito desses conteúdos. Esses são conteúdos, gente, que tem a ver com a minha história de vida, com a minha vivência, tem a ver também com meus 31 anos de profissão como médica e meus quase 15 anos de terapeuta sexual. E eu digo para você uma coisa, o meu desejo de te ajudar está aqui, ó, no meu coração, tá? Então, ó, ótimo final de semana, aproveite e lembre-se de encaminhar essa live, tá? Tchau!